Olá, estamos aqui com mais um podcast do Sinagências e hoje temos aqui o nosso presidente da Associação Brasileira de Agências de Regulação de todo o Brasil, o nosso colega Vinícius Fuzeira de Sá e Benevides. E também contamos, eu sou Kleber Ferreira, presidente do Sinagências, esse é o nosso Wagner Dias, diretor também do Sinagências. E vamos começar aqui esse bate-papo agradável. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Queria começar, assim, para quem não conhece, né, o nosso programa aqui, ele tem essa característica de discutir regulação, os casos, enfim, porque é um tema, eu diria que ácido pela complexidade, né? E você que tem uma longa estrada aí, uma longa caminhada, queria saber como você foi parar na presidência da ABAR. E o Vinícius também é presidente da ADASA, que é a agência reguladora aqui de água, saneamento e energia, né? Aqui do Distrito Federal. Conta pra gente, Vinícius, como é que foi o início da sua trajetória profissional? E antes queria passar a palavra aqui também para o Wagner Dias fazer uma saudação aí. Doutor Vinícius, vou chamar Vinícius, claro. Vou dar dessa liberdade. Vinícius, seja bem-vindo aqui ao Papo de Regulador. A gente quer aqui também, com esse programa, registrar as histórias da regulação nesse país, né? De como a regulação é uma construção, uma luta diária, né? Para atender o interesse do cidadão, né? E não só a gente conseguir chegar no nosso desenvolvimento como país, a universalização dos serviços públicos, né, e da dignidade do nosso povo, né? Então, ter você aqui com uma figura que é, para nós, muito emblemática e inspiradora, é uma honra para nós. Seja bem-vindo. Bem, eu queria agradecer aí o convite, né, de estar aqui com vocês, nesse ambiente que eu estou vivendo desde que foi criada as primeiras agências, em 97, né? Então, portanto, já estão indo para 26 anos, e é um ambiente que eu me sinto muito confortável, né, e estou feliz de estar aqui. Eu queria fazer primeiro um reparo. Nós recentemente mudamos o nome da nossa associação, que era a Associação Brasileira de Agências de Regulação, e agora é a Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Tá? Então, na última reunião aqui do ano que fizemos no ano passado, né, fizemos essa mudança. Você sabe, Vinícius, que eu perguntei à minha assessora de comunicação. A ABAR é exatamente o quê? Porque a gente tem um problema com Sinagências, que o pessoal adora falar Sindiagências. Exato. E o nome da entidade, né? Sinagências. E aí eu tenho essa preocupação. Ela falou, não, está aqui a Associação Brasileira de Agências de Regulação. E foi assim que eu falei, mas já estamos desatualizados, é bom para o público saber, né? Mais ou menos que eu entrei na regulação, eu estava no antigo DENAI, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, e em um determinado momento, como vocês sabem, em 1995, né, no governo Fernando Henrique, né, foi colocado um plano diretor de reforma do Estado, que foi tocado pelo ministro Bresser Pereira, e havia a intenção de não mais o Estado fazer algumas atividades, produzir alguns bens e produzir serviços, né? E diminuir o tamanho do Estado, isso passar a ser feito pelo setor privado. Então, inicialmente, baseado nesse plano diretor de reforma do Estado, que deu essa direção, e logo em seguida, com a lei das concessões, a lei 8987, né, podendo que essas atividades que eram antigamente feitas por empresas estatais pudessem ser feitas pelo setor privado. E começou o processo de privatização no Brasil. Inicialmente começou pelo setor de telecomunicações, né, o setor da parte de petróleo, dando possibilidade de que empresas privadas entrassem nesse setor, e depois o setor de energia. Então, as três primeiras agências criadas foram a ANEEL, a ANP, duas no Ministério de Minas e Energia,
Então, a ANEEL, ela nasceu do antigo DENAI, que eu tive a honra de começar a minha vida profissional no DENAI, né? Jovem engenheiro, eu sou engenheiro elétrico de formação, formado no Rio de Janeiro. E, com isso, começamos a trabalhar em conjunto e fomos procurar um modelo. Qual o modelo que a gente ia utilizar, né? E nos inspiramos, no caso da ANP e também da ANEEL, e acabou sendo o caso da Anatel, num modelo americano, né? Os Estados Unidos, ele tem uma longa tradição em órgãos reguladores, né? Ali no final já dos anos 1800, eles já estavam fazendo algumas tentativas, né? Em 1914, montaram, por exemplo, a primeira agência reguladora, a Federal Trade Commission, que, no fundo, era para organizar aquela questão do desenvolvimento de ferrovias nos Estados Unidos, que tinham donos, era um monopólio quase natural, porque ninguém ia fazer outra linha ali do lado, e tinha alguém que, por ser um monopólio natural, né, que fizesse a regulação. As agências reguladoras existem por causa disso, ou é uma falha de mercado ou um monopólio natural, né? Então, até porque nessa época, só complementando, a grande reclamação é que o monopolista ele não tem concorrência e coloca o preço que ele quer, e os preços eram abusivos e as pessoas ali que precisavam usar a ferrovia não conseguiam pagar o custo, né? Exatamente. E aí o Estado tem que entrar para... Quando há monopólio, nós não podemos ter 2 postes em frente à nossa casa, não podemos ter 2 encanamentos da empresa de água em frente à nossa casa, é um monopólio natural, né? Tem que ter um modelo de você fazer a regulação, nós fazemos, né? Tem diversos métodos de fazer, né? Empresa de referência, a gente compara a empresa real com a empresa que seria ideal e damos um tempo para uma se aproximar da outra. Então, a gente tem... E aí os monopólios, onde falha de mercado. Por exemplo, aqui nas avenidas que precisa ter ônibus, né? Você não pode ter 100 empresas de ônibus porque a avenida não comporta. Então, você tem uma competição mais limitada ao número de empresas que é suportável. Então, tem uma certa questão a parte de aviação civil. Então, tem falhas de mercado e tem a questão do monopólio natural. E adicionaria também quer dizer, como... né, tem origem ali na saúde suplementar, a assimetria de informação, né, que também pega para o lado Exatamente. do consumidor, do usuário ali, que não tem todas as informações à mão para poder decidir o que é melhor para ele. Né? Exatamente. Eu estou focando um pouco na área de infraestrutura, mas você tem toda a razão. Mas o que aconteceu... que houve um desempenho melhor das agências, né? Quando houve em 1929 a Grande Depressão Americana, que no mercado americano, um dia você tinha um valor de uma ação 100, no dia seguinte ela valia metade, 50, 20, e aquele pensamento de que o mercado se autorregulava, isso não aconteceu. Então, a partir dali, começou a criação de agências reguladoras federais e também estaduais, tem nos Estados Unidos bastante, né? E começaram a ser respeitadas, né, porque ela conseguia dar um equilíbrio entre os 3 principais agentes, o famoso triângulo da regulação, que a gente conhece. Num vértice nós temos o governo, responsável pelas políticas públicas, não é coisa de agência fazer política pública. No outro vértice nós temos os consumidores, né, que tem diversos nomes, pode ser contribuinte, se ele está em outro lugar, pode ser paciente, está dentro do hospital, né, no caso de vocês, mas tem um cara que tem um CPF, né, e, do outro lado, aquele que vai fazer o serviço. Então, esse triângulo, a gente fica ali no meio, equidistante de todos, né? E até a gente brinca, né? Às vezes o pessoal chega em casa, né? Tá tudo bem, eu falei que está todo mundo bem. Os 3 estão igualmente insatisfeitos com a gente. Exatamente. Porque se um estiver mais satisfeito com o outro, né? A gente fica um pouco desconfiado. Mas, só terminando a analogia, que quando nós criamos as agências, lá nos Estados Unidos, né, tem um monte na área de comunicações, né, FCC, na área de energia, FERC, tanto na área de meio ambiente, etc. Eles têm um nome lá de comissão, né, os diretores lá são os comissários, né, mas eles têm a mesma liturgia. É escolhido pelo presidente da República, é sabatinado no Senado e tem um mandato. Né? Então, é um sistema que funcionava. E o que acontece no Brasil, quando nós fomos fazer, dependia muito do ministro, porque ele teria atividades que eram feitas pelo Executivo, ele jogar dentro da agência.
né? Então, nós tivemos uma sorte muito grande, o ministro Raimundo Brito, que era o ministro de Minas e Energia daquela época, uma pessoa que tinha uma experiência no setor privado, tinha sido secretário de Estado da Bahia, né? Ele tinha um conhecimento muito bom. Ele, tanto com a ANEEL como a ANP, ele teve uma doação muito grande. Ele nos permitiu a construção dessas duas agências, né? Porque eu participei da construção, e vi isso, de que nós realmente teríamos que ter as três questões mais importantes para a agência realmente existir: a autonomia administrativa, financeira e regulatória. Então, nós pudemos construir isso, construímos as primeiras taxas de fiscalização para dar suporte financeiro às atividades que a gente fazia, né? E, com isso, a ANEEL, e também a ANP e a Anatel também foi para o mesmo caminho, né? E depois nós, que fomos criados no início, servimos de modelos para outras agências reguladoras. Então, foi muito bom. 3 setores importantes da economia, telecomunicações, petróleo e gás e energia elétrica, terem partido na frente, iluminando o caminho para a criação das outras agências. Ô Vinícius, uma curiosidade. Naquela época, você não tinha, enfim, expertise e acho que os técnicos que existiam se encontravam, obviamente, nos ministérios, né? E os setores que já operavam no mercado privado, eles também eram uma reserva assim, técnica para contribuírem na criação inicial. A gente hoje, na regulação, a gente tem uma evolução que, a partir de um dado momento, lá em 10 anos depois da criação do modelo que você acabou de descrever, você tinha nas agências o pessoal redistribuído dos ministérios e outros órgãos que eram servidores públicos, concursados, mas Sim. que cada um lá na sua estatal, né? Embratel, Funasa, Ministério da Saúde, ou nos próprios ministérios de Minas e Energia, de só uma complementação, Kleber. Na verdade, a gente tinha o pessoal dos ministérios, né, como o próprio Vinícius falou, a questão do DENAI, por exemplo, Dentel, né, e também tinha as empresas públicas, né, como o Sistema Telebrás, a própria Embratel, né. Muita gente também veio também para compor as agências dessas estatais também, correlatas a esses setores. Eu sou um exemplo disso. Eu era do Grupo Eletrobras, então, quando fomos criados, que a ANEEL foi criada, houve uma decisão que nós que dávamos suporte, ou seja, aquele regulado, né, que tinha experiência, nós atuávamos na ponta, né, conhecíamos o setor. Então, nós ficamos alguns anos, foi permitido que nós ficássemos inicialmente 3 anos, dando apoio à Agência Nacional de Energia Elétrica, enquanto se preparava o concurso, enquanto o pessoal era treinado, né? O concurso da ANEEL, teve um primeiro concurso, mas o efetivo que entrou a primeira turma foi em 2005, se não me engano. Né? Então, com isso, começou a formar quadros técnicos próprios dentro das agências. Isso é muito importante. Mas eu me lembro, assim, uma coisa importante, que depois que nós formamos essas 3, eu fui chamado para montar uma agência, essa do Distrito Federal, né? Eu tinha feito um MBA na FGV e meu trabalho foi justamente avaliar a estruturação de agências reguladoras. E quem foi meu orientador foi o professor Dr. Humberto Falcão Martins, que é bastante conhecido, né? Hoje é professor aí, acho que do IDP, IBMEC, uma série, foi da FGV também, né? Na época ele era na FGV. E nós pudemos dar uma avaliada em algumas leis de agências reguladoras, e nós tentamos aqui no Distrito Federal consertar. Eu vou te dar um exemplo. É uma questão, se você quiser enfraquecer uma agência reguladora, você atua na área financeira dela, ou seja, os recursos que ela tem direito a receber pelas suas taxas não chegará a elas. E são valores significativos. Só para você ter um exemplo, eu estava na posse do meu amigo Sandoval, lá na ANEEL. Né? A ANEEL tem um orçamento anual de 900 milhões,
mas ela só pode utilizar 450 milhões. Ou seja, ela tem um recurso, ela está com déficit de pessoal, o Sandoval colocou, né, uma área lá que dava 200 outorgas por ano, né, hoje dá 2.000 outorgas e com menor número de pessoal, que alguns já estão saindo, né? Então, esse é um problema crucial. Mas o que nós fizemos aqui, que é uma sugestão que eu tenho dado para novas agências que estão sendo criadas e para tentar melhorar o quadro? Primeiro, a questão de contingenciamento de recursos das agências reguladoras federais, né? Que é feito esse contingenciamento para dar superávit primário. Então, as agências, por exemplo, a ANA, Agência Nacional de Águas, e que foi acoplada há 2 anos atrás, foi em 2020, está indo para 3 anos, a parte de saneamento básico, sim, que é extremamente complexo, né, precisa muito investimento nos próximos 2 anos, até 2033 a gente tem que estar com 90% do esgoto tratado no Brasil e 99% de água de qualidade. Foi dada essa atribuição, mas não deu nenhum funcionário, não se fez concurso, ela solicitou cerca de 100, e eu conversando com outro dia, no final do ano passado, com o secretário nacional de saneamento, o Pedro Maranhão, né? Ele falou, não, nós emprestamos algumas pessoas para lá, 4, 5, mas... Para a Ana. Para a Ana, né? Então, uma dessas coisas, às vezes a Casa da ANEEL, da Anatel, tem um recurso, mas não é permitido. Tem? Então, na nossa lei aqui do Distrito Federal, da DASA, é proibido o contingenciamento de recursos que tenham origem nas taxas de fiscalização. Pode ser recursos, por exemplo, do Tesouro, fonte 100, pode. Então, com isso, e está escrito na lei, né, que também quem o fizer, o contingenciamento vai responder por esse ato, né? Mas por que nós conseguimos isso e uma série de outras coisas? É que a DASA foi criada, por exemplo, porque o BID deu um empréstimo de mais de 200 milhões de dólares e uma das condições foi criar, na época, 2 agências reguladoras. Eu consegui que as 2 virassem uma, né? Porque é energia, saneamento e água, né? Não, na verdade, eles queriam uma que fosse uma aninha, né, que só regulasse a parte de recursos hídricos e uma outra que regulasse serviços, que era a parte da CAESB, água e esgoto, que a CAESB recebeu uma parte desse dinheiro. Então, na época, eu tive sorte lá no BID, fui a Washington algumas vezes, eles estiveram aqui, e eu falei, nós não temos escala para ter 2 agências. E a tendência de agências reguladoras, porque isso foi logo no início, estaduais, vai se fazer multisserviços, vai atuar em multiáreas, que é a realidade hoje. Fora as grandes capitais, São Paulo tem uma agência específica de transporte, uma de saneamento, energia, né? Mas o modelo anglo-saxão é nessa linha de você ter... Juntar, Então, porque elas têm muita semelhança, a regulação técnica é mais ou menos semelhante, mesmo princípio, regulação econômica, parte de fiscalização, os conceitos são os mesmos. Então, com isso, nós conseguimos juntar e fazer só uma agência e tivemos a força do BID ali atrás. Eu me lembro, logo depois que foi criada a DASA, né, eu considerei minha missão cumprida. Quando foi isso? Foi em 2004. Recente, então. Há 18 anos. Foi 7 anos depois das primeiras federais. Mas, em termos de agências estaduais, são pioneiras, né, porque elas começaram a ser criadas mesmo a partir de 2007, com a Lei 11.445 e a Lei de Saneamento, que obrigou todo mundo que tinha as suas empresas de saneamento a ter uma agência reguladora. Então, isso aí, eu me lembro, o meu amigo Otávio Elísio Alves Brito, foi secretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, foi secretário de Cultura também, aqui no Ministério da Cultura, e um dia me procurou e falou, eu estou presidente de uma agência lá em Minas Gerais, né? Hoje chama Arsai, a empresa mineira, e eu quero saber como faz uma tarifa, porque a empresa lá de Minas Gerais, né, ela só pode ser regulada por uma agência e eu tenho que fazer essa tarifa, né? Nós colocamos o pessoal para trabalhar, o Arsai está muito bem desenvolvida e trabalha muito bem. Vinícius, eu fico pensando, né? Outro dia eu não sei se era a questão nossa de vencimentos assim do corpo, da categoria de servidores das agências nacionais, mas aí eu ouvi uma como se fosse uma crítica dizendo assim, muita atenção é dada para as agências reguladoras nacionais, mas
a sociedade esquece das agências estaduais, municipais. A gente está aqui também cheio de problemas, mas assim, ouvindo isso da parte estrutural e da possibilidade de você ter uma dotação orçamentária com vínculo na arrecadação que a própria agência faz, é o melhor dos mundos. A gente não tem isso no nível federal, e traz uma contradição enorme. Por exemplo, a agência de mineração, a ANM, né, que era DNPM, que arrecadou 10 bi em 2021 com CEFEM e tal, e os servidores ainda ganham metade do que os outros das 10 agências, e a lei proíbe que se utilize a arrecadação, que é 0,04% do que ela arrecada, para pegar esses 59 milhões e equiparar o salário dos servidores da ANM com das demais agências. E teve também um episódio também muito interessante, que foi... teve um acordo que aconteceu há poucos anos atrás sobre o FUST. Foi o FUST ou Funtel da Anatel, em que ele falou assim: olha, o governo pode até contingenciar o que a Anatel não conseguir utilizar do fundo. Que foi uma decisão muito excelente para a agência, porque até então a agência ia lá, arrecadava e ficava a pé. Mas assim, a gente tira como conclusão que onde há o recurso, onde há o recurso, há quem queira controlá-lo. E esse, eu acho que o drama da ANM é como se fosse uma maldição do ouro, né? Porque ali você sabe que tem recurso. Porque existe uma coisa que a gente tem que ser claro: o recurso que vai para a agência, ele tem que ser suficiente para a agência fazer aquilo, exercer o poder de polícia, fazer os seus trabalhos que tem que fazer, de outorgas, fiscalização, etc. Então, por exemplo, no setor de energia, nesse que eu falei, se não foi utilizado, se pegarmos os 450 milhões que não foi utilizado, os 900, ele devia voltar para o consumidor via modicidade tarifária, e não ficar no caixa do governo para fazer superávit primário. Então, nós temos, quando trabalhamos na DASA, na criação da DASA, essa foi uma questão importante, o dinheiro da DASA, e agora, neste ano, nós conseguimos que o dinheiro que tinha que passar pelo Tesouro do DF, não, vai para um banco estatal, numa conta nossa, e nós gastamos diretamente. Ou seja, não passa mais. Conseguimos isso agora, no início deste ano, que seria esses 900 milhões e uma conta específica que pode ser aplicado, evidentemente, com uma série de regras, para que não fique parado numa inflação, e o próprio órgão regulador poder contratar as pessoas. Por exemplo, outra coisa que nós colocamos, eu me lembro, na época, conversando com o governador Roriz, foi o então secretário que tinha muita força do governo, Felipe Eric, que fomos companheiros no Grupo Eletrobras. Ele é engenheiro também de formação, como eu, engenheiro elétrico, e ele me deu muito apoio, e conseguimos, por exemplo, qualquer viagem que se faça, nacional ou internacional, não precisa passar pelo governo, entendeu? Nós autorizamos, a diretoria, podemos ir ao Japão amanhã sem perguntar ao governo se podemos ou não. Nós podemos fazer acordo de cooperação internacional sem perguntar a ninguém. E nós temos uma série de acordos de cooperação, ou seja, ampla liberdade. Isso a gente não tem nas federais. Exatamente. Tem que perguntar ao ministro se pode. Exatamente, porque se você tem a autonomia administrativa, é para fazer tudo aquilo que seja importante. E eu tive há algum tempo no Congresso, o Silva até me acompanhou, eu acho que as agências, sim, podem, uma vez por ano, lá no Senado Federal, na comissão devida, responder todos os questionamentos, mas, em compensação, tem que ter o grau de liberdade para fazer a sua atuação. Então, se você, por exemplo, a parte regulatória, tem cerca de 600 decretos legislativos dos últimos 10 anos dentro do Congresso Nacional para mudar alguma coisa dentro das agências, seja orçamento, seja de pessoal, ou seja de assuntos regulatórios. Sim. Eu tenho uma pessoa que eu respeito muito, foi presidente do Tribunal de Contas da União, foi ministro, e é ministro atualmente, que é o ministro Haroldo Cedras,
Eu acompanhei ele, que ele foi relator da Lei Nacional das Águas, né? E isso em 1997, quando ela foi promulgada. Mas antes, né, desde essa época, nós nos falávamos e temos conversado muito sobre esse assunto. Tanto que, no final do ano passado, em novembro, eu não sei a data exata, nós fizemos o primeiro encontro nacional da regulação. Eu chamei não só as nossas 68 associadas, nós temos 68 agentes reguladoras que são associadas a gente. É muita. Nós juntas regulamos 40% do PIB do Brasil. 40% do PIB do Brasil, as nossas associadas regulam. E chamei também algumas outras que ainda, por algum motivo, não tinham sido associados. Então, tinha umas 80 agências reguladoras. E tiramos uma Carta Nacional da Regulação, que eu pretendo entregar agora, a partir de... Ainda não está publicada? Não, ela não está publicada. Eu vou entregar ao presidente da República e vou entregar aos governadores. Tem relação com a emenda 54 do... Não, mas ali, dentro do histórico, vê que aquela emenda 54 não cabe dentro da nossa... E a gente já chega na emenda. Vocês chegaram a fazer alguma... Fizemos. Eu vou te contar. Espera um pouquinho, aí eu chego lá. Mas o importante, o que aconteceu nesse encontro nacional? Eu chamei duas autoridades. Uma foi o ministro Sedas, para falar sobre os órgãos reguladores e os órgãos controladores, essa relação. Né? Porque eu falei algumas vezes com o ministro que outros órgãos estavam querendo fazer o papel dos reguladores, né? Às vezes o próprio legislativo, o próprio executivo, aquilo que já tinha sido aprovado, né? Fazendo também tribunais de contas, em geral, né? Questionando. Né? E pela Constituição, o artigo 70, os órgãos de controle têm todo o direito de ver a parte pessoal, de contratos, etc. Né? Mas a atividade fim, essa não, essa é a atividade fim. Tá? É uma atividade que, essencialmente, o Congresso pode questionar se está sendo bem feito ou não. Exatamente. Né? Mas se todo mundo, Ministério Público, Tribunal de Contas, Legislativo, o próprio Executivo, aí nós estamos aí com 5 reguladores, né? Isso dá uma insegurança jurídica muito grande. Eu tenho pesquisa sobre isso. Alguém que vem investir aqui no país, eles olham uma série de pontos, mas tem 3 pontos, que é um tripé que a gente chama, que eles olham em primeiro lugar. Eu já fui do setor privado, né? Já atuei como consultor e tal, então já passei entre os 2 entes importantes, que é o setor privado e o governo, né? Mas a gente olha, primeiro, o mercado. Tem mercado? Tem. Eu vou para esse lugar, tem mercado. Segundo, ele olha o ambiente político. Não é quem está no governo, é se o Poder Executivo está funcionando, o Legislativo está funcionando, o Judiciário. O terceiro, talvez o mais importante, o ambiente regulatório, a segurança jurídica dos contratos. Se aquele contrato... E esse é onde, daqui a pouco, a gente vai chegar na emenda 54, né, da medida provisória 1154, quando você faz contratos de 30 anos de concessão e tal, e você negocia não, você entra dentro de uma licitação onde você ganha, e por 30 anos aquele contrato tem que ser honrado por um órgão que é perene, com alta capacitação técnica, muita credibilidade, que é órgão de Estado. É unanimidade isso, né? O setor regulado reconhece o importante papel das agências, independente do contexto. Exato. São todos eles, reconhecem, porque imagina um contrato de 30 anos, são 7 governos de 4 anos, imagina cada ano ele vai ter que uma composição política de um conselho. E a negociação, o desgaste, para explicar tudo, a curva de aprendizado, quer dizer... E não tem jeito, meu amigo, as agências reguladoras têm um pessoal altamente capacitado. Né? Por exemplo, a nossa agência aqui, a do Distrito Federal, ela tem 47% do pessoal dela, dos reguladores, com mestrado, 48% com especialização, esses MBAs, e 5% com doutorado. Eles são obrigados a ter 60 horas de aula, de treinamento todo ano, todos os servidores, que têm as gratificações, né, relativas a esse tipo de coisa. Ou seja, é muito especializado, é complexo. A regulação econômica é extremamente complexa, né? A regulação técnica também. Então, isso não dá para ser feito por pessoas não especializadas.
num conselho que tem lá, né, por mais competente que seja nas suas áreas, a regulação é uma ciência. A gente tem que estudar a regulação. E cada setor tem os seus detalhes. Né? Você tem algumas coisas em comuns, conceituais, mas tem os seus detalhes. Você que é da NTT tem o detalhe da parte de transporte lá, eu vejo, eu leio todo dia resumos do que está acontecendo em todas as agências, né? Então é muita complexidade, né, esses setores. Não, só uma pergunta, rapidamente, Vinícius. E o cidadão, o consumidor, ele não tem nem as informações, nem o histórico e as questões técnicas que são, como você mesmo falou, áridas, né? Assim, para o cidadão comum. Então, para o cidadão comum, fica muitas vezes a falsa percepção de que um benefício que ele venha alcançar no curto prazo, imediatamente, através de uma medida que tenha, por exemplo, como finalidade abaixar o valor das tarifas ou dar qualquer tipo de benefício imediato para ele, e isso a médio e longo prazo vai trazer consequências diretas ou indiretas que podem ser muito mais prejudiciais a ele do que manter uma tarifa, por exemplo, um pouquinho maior durante um determinado tempo. E eu falo isso porque o político, ele se deixa levar muito, né, pelo voto, pela satisfação da vontade popular. Quando, na realidade, para ele, o ônus de dizer não também é muito grande, porque ele pode ser o responsável por tomar medidas impopulares. E as agências funcionam como um colchão de amortecimento ali, dizendo, olha, tecnicamente, quer dizer, o bandido passa a ser a agência, e isso acaba sendo, assim, eu acho que até um alívio para a classe política em relação à tomada de medidas antipáticas do ponto de vista consumerista. Desculpa. E é por isso que eu acho importante também a sociedade ter essa percepção de que, não, mas às vezes as agências tomam decisões que, por que né, o petróleo, a gasolina não está mais barata, a energia está de graça, transporte passe livre, essas questões todas, né, que afetam a vida do cidadão, óbvio, mas que, num ponto de vista imediato, essa blindagem da política é importante e eu acho que é benéfica para todos os lados. Agora, a gente tem que divulgar aqui que esse trabalho é um trabalho difícil, porque a gente nunca agrada a todos, como você acabou de falar. Né? E até complementando o que você está colocando, Kleber, e também complementando também o que o Vinícius estava colocando, o cidadão, tanto até o político médio, ele sempre se liga na questão da agência sobre o seu objeto fim. Então ele não quer saber da questão da regulação, né? Que a gente está sempre, como você falou, nesse embate de garantir a prestação de serviço, sobre a melhor questão da modicidade tarifária, mas ele sempre se liga assim, não, a questão do caminhoneiro é a questão com a NTT, então... E isso aí reduz muito a questão do debate nosso, né, assim, né, e aí, muitas vezes, nós aqui, né, temos que fazer um trabalho muito de evangelização do parlamento e do cidadão comum, que, olha, muitas vezes o que você recebe, né, aí de serviço público, você passa pelas agências até na garantia que esse serviço ele consiga ser prestado efetivamente, né? E isso a gente sempre tem essa dificuldade aí da percepção do que as agências fazem, né? E aí, né, a desinformação leva, né, ao pessoal ficar batendo nas agências de uma forma completamente superficial, né? Você está me lembrando uma coisa, né? Quando nós já estávamos terminando, eu fui dar uma explicação na época para o governador Roriz, né, que pediu o projeto de lei, tínhamos que cumprir prazo com o BID, né, para entregar e aprovar.
E eu coloquei esses pontos do contingenciamento que eu falei, olha, nós vamos ter liberdade para fazer isso, nós que vamos nomear os nossos servidores. Ele falou, mas eu não vou, nem os servidores eu nomeei, não, a gente tem que ter essa autonomia. Nós que vamos fazer o nosso concurso, por sinal acabamos de fazer um, o pessoal já está dentro dos próximos 2 meses. Quantos lá na DASA hoje? Olha, o quadro da DASA é de 143 servidores. E nós colocamos esse número, por quê? Porque nós colocamos na nossa lei que áreas, meios, elas são terceirizadas, são servidores terceirizados. Então, a área de informática, administração, não precisa de regulador para essas áreas. Então, esse foi o desenho que nós fizemos. Perfeito. 143, basicamente, reguladores, área finalística. Então. E o resto então, nosso serviço de TI, nosso serviço de pessoal, tudinho, não são do ativo permanente. Até porque, né, isso, a gente que passou do setor privado, né, e outros lugares, né, em função de você vai distorcer o mercado. Se você pega alguém da área administrativa e tem um regulador que é um troço altamente especializado e começar a acompanhar, daqui a pouco você tem outras áreas que não são a área finalística, né, sendo consertada pelo valor de mercado que não é o mercado que ela atua. Mas eu queria colocar, falei do Encontro Nacional de Regulação, que foi um sucesso total. Eu chamei também o Marcelo Guaranis, que é o secretário executivo. Sim, a ANAC. Exato, foi presidente da ANAC, né? E ele tem um cara muito, eu conheço ele desde que nasceu, segurei ele no colo, inclusive, né? Ele tem a péssima mania de me chamar de tio. Acho que não me chamar, não, até a última vez já puxei. A gente esteve com ele lá no Ministério da Economia, né? Para tratar até da questão da ENM, nos recebeu muito bem. Ele é um quadro importante. Importante, já trabalhou, é um cara totalmente independente do governo, ele pode colaborar bastante. Mas ele falou uma coisa importante que você, de certa forma, colocou, né, que ele estava sendo a peça principal do governo brasileiro para a entrada do Brasil na OCDE. Né? E para entrar na OCDE, hoje tem 38 países, os membros da OCDE respondem por 65% da riqueza mundial, então é um lugar interessante para você entrar. E, além disso, eles têm uma série de exigências a serem cumpridas. Né? Quando você entra na OCDE, você garante que você tem uma regulação muito boa, porque tem uma comissão de regulação dentro da OCDE que você tem que atender aquelas coisas previstas, análise de impacto regulatório, ARR, né? Você tem que ter uma série de exigências. Né? E, com isso, o Brasil tem condições de entrar para esse seleto grupo que os estudos reais mostram você entrando, né, você dá uma segurança jurídica muito grande a qualquer país negociar com você e há um crescimento natural do PIB. É importantíssimo, né? Ele foi fazer isso aí. Então, a importância, e eu coloquei para ele, já tinha colocado no outro. O Brasil iniciou esse processo já iniciou, no último governo e agora parece estar indefinido. Pois iniciou esse processo no ano passado, início de 2022. É o processo de acessão que eles falam. São 6 países que foram chamados para essa nova lote. E né? como é que está isso? Você tem notícia? Não, a notícia inicial que eu tive é que havia do atual governo uma resistência muito grande de entrar para a OCDE, etc. Mas parece que foi formado um grupo de trabalho. Eu vi que em Davos, ali na reunião, teve o Haddad se reuniu com a OCDE, né? Com a OCDE, o presidente lá da OCDE, e eles tiveram uma conversa boa, porque a notícia inicial era muito ruim, né? De que eles abandonariam essa pretensão. Eu acho importantíssimo, né? Porque são 20 e tantas comissões que o Brasil vai ter que entender. Uma dessas regulatórias, porque eleva o nível da regulação brasileira. É um dos papéis que a gente faz dentro da BAR. Né? Então, a experiência das nacionais e estar lá junto também, tem infranacionais de altíssimo nível. Sim. Né? Porque já estão fazendo isso há muito tempo, na ponta, atuando junto com... A ANEEL, né? A ANEEL ganhou prêmios aí. A própria OCDE deu uma premiação, está num nível muito, porque atende todos aqueles requisitos. A ANEEL está no patamar. E a ANAC também. A ANAC é outra que desponta
Eu acho que, de maneira geral, e eu apenas comentei com o Marcelo, o cidadão, que tem diversos nomes aí, né, mas é o CPF, ele não está muito preocupado se ele vai ser regulado por uma agência municipal, uma estadual, uma federal. Ele está preocupado que ele tenha um serviço prestado com um preço adequado. Então, e boa qualidade. E boa qualidade. Então, é importante que nós capacitemos todos, né, independente, porque tem serviços, inclusive, que são regulados pelo municipal, que é a parte de transporte municipal, estadual e federal. Ou seja, transporte tem 3 tipos de agências nos 3 níveis de governo. Mas isso aí é um ponto forte que a ABAR tem. Nós temos treinado, em média, 4.000 reguladores por ano. Somos o maior capacitador de regulação do mundo. Isso eu falo aí fora. Mas outro não é chute, não. Não, eu falo. Dado real, né? Estou viajando daqui a 3 semanas, para um grande evento lá nos Estados Unidos, Nova York, né, e vou voltar a falar esse negócio. Né? Então, nós temos, né, e temos feito cursos de ponta. Por exemplo, nós fizemos com o Instituto de Regulação de Florença, que mandava você para uma cidade belíssima, na Itália, Florença, tinha um custo da passagem, o custo de você ficar e tal, né? E o servidor longe daqui. Nós fizemos por 2 anos seguidos, fizemos um ano de 2021 e 2022, a capacitação em português, online, né? Desse pessoal lá com o Instituto de Regulação de Florença. Na primeira turma tivemos 100 pessoas, na segunda turma 123. Né? É um sucesso absoluto. Então, nós temos acordos de cooperação com organismos internacionais, ou seja, a gente tem que colocar aqui dentro, nós temos que diminuir 2 coisas que é importante, né? O risco regulatório e o custo regulatório. Então, quando você... Uma empresa... É o burden que eles falam. Exatamente. Quando a empresa vem para cá, ela quer saber se a regulação é semelhante a que ela está acostumada. Quando vem aí o Grupo Iberdrola, que é a Neoenergia, é do Grupo Iberdrola, que é a 3ª empresa maior de energia do mundo, ele está acostumado com um tipo de regulação lá na Europa. Se a gente inventar uma coisa muito diferente, vai ter um custo regulatório e um risco regulatório que ele vai colocar no preço dele. E tem as regras de compliance que você não sabe onde você está se metendo. O mundo é muito desigual nesse sentido, né? Então, nós temos que olhar, né, para que nós não inventemos coisas que estejam fora do contexto. Né? Então, a gente deve ter um número menor de regras e claras para todos. Devemos ter muito cuidado. Eu me lembro logo que nós iniciamos na ANEEL, vamos fiscalizar 100% da geração. Então, nós temos 3.000 geradores aí, de tudo quanto é tamanho, toda a linha de transmissão, não sei quantos mil quilômetros, mais de 100 mil quilômetros. Burocracia, né? Então, a gente tem que se concentrar onde tem um problema. Detectado, aqueles que não têm problema, devemos até elogiar e remunerar, e se concentrar nos problemas. Né? Então, devemos fazer regras simples, porque é para o cidadão. Né? Então, às vezes, só pessoal altamente especializado que entende as regras nossas. Né? Os cálculos matemáticos, de algumas formas, não tem jeito, é aquilo mesmo. Mas a gente tem que simplificar, a gente não se comunica bem. Né? Eu perguntei, a DAS é uma das poucas que tem. Nós temos área de comunicação, verba de comunicação para fazer... para falar o que é a entidade. Tem programas com escola, o programa DASA na escola e tal, que já atingiu mais de 100 mil pessoas. Então, os reguladores, eles têm que sair, às vezes, da sua caixinha e mostrar, olha, a função nossa é essa. Porque você falou numa coisa importante, quando o pessoal reclama de tarifa, a tarifa é consequência da política pública adotada, e nós não podemos fazer uma regra diferente daquilo da política pública. Você pega do setor de energia, tem 46 penduricalhos na conta de luz, e não foi colocada pela ANEEL. Né? É subsídio que o Congresso decidiu para irrigação, é subsídio para um tipo de indústria, um subsídio para aquilo, aquilo vai somando, tem a conta do consumo de energia, tem a CCC do consumo de combustíveis. Aqui. Então, no final daquela metade da conta são impostos de energia. Ela tem pouca flexibilidade, é aquilo, o valor que você chega é aquilo. E aquilo que você falou, Vinícius, que eu acho que é fundamental, que é assim, você tem
a governança das agências, uma certa autonomia técnica, que só vai até a página número 2, né? Porque a independência dos órgãos reguladores, na realidade, é relativa, não é absoluta. A gente está falando de autonomia até um determinado ponto, né? Eu tenho muito cuidado em aplicar essas duas palavras. Autonomia nós devemos ter total. Sim. Administrativa, financeira, regulatória. Independência é uma outra coisa complicada. É o termo de Independent Agencies dos Estados Unidos, mas que na realidade não é independência. A independência. Nós estamos acoplados à Lei 8.112, às leis das licitações. Então, nós temos uma independência relativa, né? Eu acho que a palavra mais correta é a gente usar autonomia. Autonomia. Que nós somos órgão de Estado, estamos dentro de um quadro, né? Mas nós não temos essa independência de tomar decisões, porque tem, vamos dizer, o arcabouço jurídico nos prende. E você matou a charada, Vinícius, quando você falou ainda há pouco que você tem, por um lado, o Congresso Nacional, quando você falou, não, vai lá anualmente prestar conta. A prestação de contas, que os americanos falam, denominam accountability, né, que é um mecanismo de prestação de contas. E você também tem o Tribunal de Contas da União, que tem esse papel legal de fazer esse monitoramento e controle das atividades. Agora, em termos de atividade finalística e do mérito, né, se as agências estão ou não cumprindo seu papel social, o seu papel regulatório de forma adequada àquilo que foi proposto pela política pública, você depende muito da qualificação daqueles que estão lá no Congresso Nacional. Quando você não tem essa qualificação de quem monitore e tem um controle sobre a atividade, aí você acaba tendo uma possibilidade de ocorrência de desvios, né? Ou aquém daquilo que deveria ser feito, ou além daquilo que deveria ser feito, em função da autonomia dada. Então, o aperfeiçoamento realmente passa pela capacitação dos agentes políticos que estão lá no Congresso Nacional, e eles sim, né, podem, por exemplo, numa indicação para cargo diretivo, ter um critério totalmente equivocado de não observar determinadas, né, requisitos técnicos no currículo do indicado, ou de relações que existem ali entre aquele indicado e o setor regulado, ou, enfim, que são os conflitos de interesse que são clássicos, né, nessas escolhas. E se o Congresso não tiver, principalmente o Senado Federal, essa preocupação, e sim uma preocupação de utilizar a força política como moeda de troca política para influência em determinadas áreas, você tem uma perda muito grande, que é justamente do foco daquilo que é a missão da agência, que é alcançar o cidadão, né? Você matou a charada, não sei se o Wagner quer complementar isso. Não, eu estava pensando, essa questão, né, me levou à questão do êxito, né, da regulação, e me remeteu. Em cerca de 2019, são muitas matérias sobre a reestatização de serviços públicos na Europa. Não sei se o senhor acompanhou isso. Estamos acompanhando. E quem sempre falava muito sobre isso era o Transnational Institute. E aí eu me recordo, né? E assim, aí eu fico me perguntando, e hoje a gente sofre esses ataques aí da emenda 54, tem também nessa mesma MP a retirada das atribuições de saneamento da ANA, né, que também eu acho muito, muito ruim para o país. Descontinuidade, é justamente isso que... Não para uma questão de atribuição, mas a questão de descontinuidade, como o Cleber mesmo falou. E agora temos até uma PEC, né, do Luiz Felipe de Ornelas Bragança, né, também, que vai nessa mesma linha da emenda 54. Dos conselhos ligados à administração direta, ministérios e secretarias. Que nada mais é do que um esvaziamento das autonomias, né, das agências.
Assim, no caso aí temos aí duas questões, né? Uma coisa levando a outra. Será que, na verdade, o modelo regulatório, essa questão que aconteceu muito na Europa e também em outros países, não é uma questão do modelo regulatório, talvez, a princípio colocado, não foi suficiente para atender a sociedade e a gente tem que repensar? Ou, né, ou a questão, né, que talvez uma coisa esteja levando um pouco a outra, e a segunda coisa que eu acho, que eu acredito, é que talvez nós tenhamos alguns players que não gostem tanto de regulação assim, que prefiram trabalhar com o mercado, né, como a gente falou aqui no início, aqui, daquele mercado que se autorregula, né, que não se autorregula nunca, né? A gente constatou na nossa conversa aqui. Eu queria abordar três coisas aí que, de certa forma, foi tocada. Uhum. A questão das indicações nas agências, né? A lei das agências de 2019, né? Meados de 2019, é uma lei muito interessante que dá lá as características que tem aqueles que devem ir para uma direção de uma agência reguladora, né? Muito boa. A grande dificuldade que temos, de maneira geral, no Brasil, é que as leis sejam seguidas. Essa aqui é uma grande. Então, o que acontece? É uma indicação de um diretor de uma agência, e ela parte do executivo e vamos dizer... O filtro. É filtrado, vamos dizer, pelo legislativo. Se aquele que aprovou a lei, ele está aprovando aquele cidadão também, ela está entendendo que ele se enquadra naquela legislação. Mas tem alguns casos que a gente tem muita dificuldade, vamos falar assim, de ver que se enquadra, né? Tanto que eu não vou ficar... Claro, nomeando né? Casos de vez em quando tem associação entrando no Supremo, reclamando de que não se cumpriu coisas objetivas, né? Em relação à indicação. Não é subjetivas, objetivos. Tem que ter isso, né? Vinícius, nós somos sindicato. A gente nunca interferiu ou quis indicar nome de ninguém, nem servidor, nem não servidor. Mas quando a gente vê uma discrepância muito grande, né, que o perfil do candidato ele não atende requisitos mínimos, né, de conhecimento na área de atuação, de formação, né, você é obrigado nós como sindicato, a gente faz o quê? Primeiro a gente procura ali os interlocutores, mas chega num ponto que a gente, né, coloca a discrepância ao público. E isso é desgastante para a entidade, é desgastante também para quem indicou, que é o presidente da República, e também para os senadores que estão ali, que ficam numa saia justa, né? Mas às vezes não tem jeito, né? Quando a gente vê que ou é nepotismo, ou é conflito de interesse, omissão de informações importantes no currículo, não tem jeito, a gente tem que partir para a briga. Até o não cumprimento do que está previsto lá na lei. Infelizmente, a gente acaba funcionando como uma espécie de controle disso também, que é toda a sociedade, né? Nós, como a Barca, eu digo, né? Isso aí acontece de uma forma, vamos dizer, muito mais concreta a níveis subnacionais, né? Porque as pessoas são mais próximas ali, seja do órgão estadual natural e municipal, se encontra no mesmo mercado. E tem menos visibilidade, digamos assim. Então, isso é uma das coisas que a gente discute entre a gente, mas não achamos que não faz parte da nossa pauta, porque como são dois que, na verdade, sancionaram, um poder executivo, legislativo, que é aquele que deveria filtrar, e ele filtra e está enxergando daquela maneira, né, fica complicado. A gente tem que qualificar melhor o Congresso Nacional, os senadores. Eu não sei se a BAR tem algum projeto nesse ponto, de oferta de cursos para os parlamentares. Não, estou perguntando porque... Mas os nossos cursos, né? Nós temos o secretário executivo da ABAR, que é o Silvio Diniz, que está ali pertinho aqui da gente. Nós temos aberto nossos cursos para órgãos que não sejam reguladores,
para aqueles que trabalham com reguladores e para a sociedade de maneira geral. Para esses aí a gente cobra, né? Tem um custo, né? Mas sabe que o Jean Tirole, ele critica o número de... Jean Tirole é aquele economista francês que ganhou o Prêmio Nobel de Economia com trabalho na regulação em 2014. Ele fala o seguinte, exatamente isso que você falou, ele critica muito que são mais de 500 parlamentares, deputados, né? No parlamento francês, qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. E ele diz o seguinte, olha, podia ter 100, mas que tivessem mais assessores capacitados para dar assessoria técnica e orientar o processo decisório, porque quem decide com base em informação. Se você não tem informação, você não vai fazer uma decisão boa. E é isso que ele fala, né? Quer dizer, a gente pode capacitar os assessores parlamentares nisso, né? Não precisa ser o parlamentar que está com radar ligado em 1000 coisas aí, a BAR tem um potencial enorme para isso. Né? Nós temos aberto esses cursos, né? E estamos fazendo, esse ano, por exemplo, vamos fazer o Congresso Brasileiro de Regulação, vou fazer aqui uma propaganda, vai ser no mês de outubro. Não, e a gente vai fazer também, vamos divulgar esse congresso. É um congresso já... É o maior congresso de regulação da América Latina, né? E a gente traz, inclusive, já trouxemos algumas vezes, o cara que fica na Casa Branca, lá no OIRA, né, aconselhando o presidente dos Estados Unidos. Então, nós trazemos gente de peso internacional, fora os nacionais aqui que a gente tem, e a gente convida gente do campo político, ministros, né? E vamos fazer em São Paulo, e é mais fácil de levar o pessoal a São Paulo, e vai ser muito interessante. Cada ano, a gente, quando faz esse evento a cada 2 anos. 2 anos. E esse evento, ele é aberto para todos, né? Tem stand, cada um pode colocar suas coisas lá e tem uma conectividade muito com o público interessado. E nós juntamos, se regulamos 40% da economia brasileira, nossas agências, né, temos que colocar 40% do PIB brasileiro lá participando do evento, né? Ele é aberto para todos. Evidentemente, a pauta de regulação é a que domina. Mas uma outra coisa interessante que eu queria falar é essa questão da PEC, para a gente já começar a caminhar. No ano passado, apareceu uma PEC fazendo a mesma proposta que está... Só que a PEC que apareceu era não só a nível nacional, né, para as agências federais, mas também para as infranacionais. Eu mexia desde com os municípios. Era alguma coisa de Instituto União Brasil, era isso? Não, uma frente de empreendedora. Frente parlamentar do empreendedor. Mas a gente foi ver essa frente. Chegou a ir lá conversar com eles? Não, simplesmente o que aconteceu. Tem um dos grandes escritórios que trabalham nesse tema, né, uma empresa de porte setor privado, me convidou e eu fui lá, fizeram um final de tarde com especialistas, né, e eu fui convidado a falar, né, e eu expliquei que o desastre que seria para o país, né, por quê? A gente foi lá também, viu? E a gente falou a mesma coisa. Foi um desastre para o país, eu contei mais ou menos, eu já falei para vocês, a questão da segurança jurídica dos contratos, né? A qualificação. O regulado pode estar, muitas vezes, chateado com o regulador, mas jamais ele prefere do que a cada 4 anos ter que sentar com um grupo diferente para negociar um contrato de 30 anos. Não, né? E a maior prova disso é que essa emenda 54 agora está sendo criticada pelo próprio setor regulado. Não é uma coisa corporativista, nem... Já são 46 associações de entidades privadas, nós fizemos uma pesquisa, se posicionando contra. Eu acho que devem ser mais. Que se pronunciaram. Porque teve que é quase todo o PIB do Brasil, viu? É isso. Essas 46. Porque eu vi um grupo grande da área da saúde defendendo da ANS Anvisa, só ali tinha umas 20 e poucos. E tem a área de transporte, de telecomunicações, de porta, de energia geral. É uma cabeçada também. Só o setor de energia, por exemplo, tem 23 associações lá no Ministério de Minas e Energia. Aí eles criaram agora a FASE, que é uma federação das associações para juntar os 23, que é o Mário Menel, né?
muito capaz, uma pessoa muito competente. Então, resumindo a história, é praticamente todo mundo, né? Aí o que a gente tem que pensar é o seguinte: por que essa ideia surgiu? O que tem atrás de uma ideia dessa? Né? Eu fui ver agora, na introdução lá da emenda, que foi colocada no último dia possível para se fazer a emenda, né? Que elas têm lá um cronograma, até o dia tal você pode colocar alguma emenda na medida provisória. Se fala lá numa coisa lá da ANEEL, né, e tal, cita a ANEEL, e simplesmente se estende às outras 10 outras agências que não são ANEEL, as federais, a mesma coisa para todo o país, né? O que a ANEEL faz, e faz bem, tem técnicos altamente capacitados, né? Ele é um dos implementadores da política energética do país. Ela não inventa nada. Então, ela tem aquilo, né? Ela tem a responsabilidade de fazê-lo e faz com muita competência, independente de quem esteja lá. Só dá para fazer daquela maneira, em função da política, né? Ela não pode tirar subsídio ou colocar subsídios. Quem coloca é o Congresso Nacional. Então, tudo que está lá, a ANEEL não pode modificar. Então, se decide que vai dar subsídio para a geração distribuída, então o Congresso que dá, não é a ANEEL que está dando. Então, apenas, olha, você regula esse negócio. E é o que ela faz, com muita competência. Então, a gente tem que ver que tudo tem uma motivação. Eu realmente... Eu gostaria de saber a motivação, até porque eu fui ver essa frente de empreendedores, não tem um grande consumidor de energia. São lojas, comércios pequenos, que não são grandes consumidores de energia. A gente fez essa análise. Na verdade, só tem uma que é um grande consumidor, não sei se o cara assinou meio distraído, aquele que vai assinando, mas não tem ninguém que... Acho que é por aí. É. Mas talvez não seja na área de energia, são 11 setores regulados pelas agências federais, né, nacionais, e ali tinham grandes players, digamos assim, que talvez, e aí é só uma hipótese da minha cabeça, alguns deles tenham se juntado, não em todos os setores, mas com vistas a uma facilidade, com uma aproximação com o próprio governo, órgãos governamentais, acreditando que são vítimas de algum tipo de restrição aos seus negócios, quando isso pode ser também um grande tiro no pé, porque os governos eles têm se alternado, e quando você sai de um ambiente controlado, como é o ambiente da regulação, para um ambiente político, onde tudo é possível, e aí, quer dizer, a incerteza toma conta do espaço. O setor privado não quer isso. Não. A gente fica assim isso é bom, se você parar para pensar, isso é bom para um monopolista que quer ter as regras dele aplicadas, no caso em concreto, para se beneficiar. Fora isso, ou das grandes... dos oligopólios, cartéis que se beneficiam com uma situação dessa, mas realmente... a própria resposta da sociedade civil organizada mostrou que os setores regulados se juntaram com as entidades representativas dos diretores, dos servidores, dos consumidores e das empresas para dizer, não, peraí, não vamos bagunçar isso, porque o efeito pode ser terrível. Eu fui procurado, umas 2 semanas atrás, por um deputado de renome, né? E ele queria fazer um encontro pessoal, eu tinha uma viagem para fora para fazer, e não deu, aí falou, não, vamos fazer uma reunião online. Ele me procurou numa quinta, na sexta-feira fizemos uma reunião online, ele convidou mais 4 deputados de renomes, de diferentes partidos, para dizer que não era coisa do partido dele, e todos eles demonstrando uma grande preocupação sobre esse tema, e uma concordância geral com o que a gente falou, ou seja, deputados com diferentes visões que tenham políticas, mas era uma unanimidade, né? Então, eu vejo, está crescendo também dentro do Congresso Nacional, especialmente na Câmara. No Senado
Dizem alguns senadores, que eu já conversei, que não tem, que você tem que passar na Câmara, tem que passar no Senado, que no Senado não tenha uma chance de progredir. E na Câmara, cada vez uma resistência maior. Mas a gente tem que ficar atento. Agora, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Eu acho que é uma grande oportunidade. A gente está participando aí de um grupo dos setores regulados que está solicitando agora ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado que incentive e realize audiências públicas e chamem entidades como a ABAR, como Sinagências e como as próprias entidades representativas dos principais setores produtivos, né, para discutir isso com a sociedade e ampliar esse debate. Porque a justificativa, que eles chamam de justificação, eu acho esse nome horroroso, justificação para mim, a justificativa dessas propostas parlamentares, caso elas fossem elaboradas por uma agência reguladora, você ia ter no mínimo aí não sei quantas audiências públicas, um relatório de análise de impacto regulatório, e aí revisões, um processo que às vezes demora anos, para chegar numa proposta normativa que pode ou não ser aprovada por um colegiado, enfim. Mas uma proposta legislativa, você tem lá 3 parágrafos dizendo isso aumenta a transparência, isso não sei o quê, palavras genéricas, e o negócio vai. E aí pode emplacar, porque você não sabe quando vai ser votado, se vai ser no meio da madrugada, quem está patrocinando aquilo. É complicadíssimo, né? Mas é a forma que foi colocada, né? Dizem o jornal, vou repetir, né, que é um jabuti. Isso. E, na verdade, para criar um modelo jabuticaba, porque só tem aqui no Brasil. Exato. Né? E nós fizemos uma nota, e essa nota nossa foi entregada a todos os parlamentares do Congresso Nacional. Chegou a divulgar na mídia? Está divulgada, ela apareceu. Ontem mesmo saiu. Está no site de vocês? Está. Está a nossa nota e nós entregamos também. Vamos repercutir, tá? Com certeza. Nós entregamos também um outro documento que é fazemos a nossa, vamos dizer, a carta da regulação que nós vamos entregar aos governadores e ao presidente da República. Nós fizemos um resumo e esse resumo nós estamos distribuindo também para todos os políticos, não só para o Senado, também para a Câmara Federal. E esse grupo de políticos, que nós tivemos uma conversa, né, eu tenho trocado mensagem com eles, eles estão divulgando tudo e estão se equiparando. Eu até falei com eles na conversa que nós tivemos, uns 10 dias atrás, né, eu falei com ele, tem frente parlamentar para todas as atividades, monta uma frente parlamentar para as agências reguladoras do país, órgão de Estado, né? E que fica interessante, porque a gente fica sabendo com quem a gente pode conversar e repercutir aquilo que a gente pensa. Sim. Porque eu ficar procurando à la carte um deputado que deu uma opinião, vi que é uma opinião simpática e tal, então eu vou lá procurar, isso demora muito o processo de convencimento, né? Então, nós demos um tiro geral em todo o Congresso com esses 2 documentos. Uma nota nossa sobre o desmonte, foi a palavra que a gente colocou, né, Isso mesmo. do sistema regulatório brasileiro, as agências reguladoras que são órgãos de Estado, altamente competentes, capacitação, são órgãos neutros dentro do campo político, né? Então, foram criados e temos a principal atividade dela, como o nome diz, é regular, né? Estaria sendo substituída por órgãos, conselhos ligados a ministérios, ou seja, com a questão de influência política, e para tomar decisões que afetam a infraestrutura do país e outros setores importantes do país, como a área de saúde e outros, né? Então, a gente acha que não deve progredir isso aí, temos certeza que não vai progredir, mas é uma preocupação que a gente tem, né? Porque o Congresso
entram coisas que a gente acha que vai progredir, não progride, e coisas que a gente A gente acha que não vai e progride. Isso. Então, a gente tem que ficar atento, eu acho que todos nós que atuamos em defesa da regulação, independente de qualquer coisa, né? E eu queria contar uma coisa, como surgiu o ABAR, que, na verdade, eu não contei. Não, Pode contar. Por favor. O que aconteceu? Quando formou as 3 primeiras agências, a ANEEL, a Anatel e a ANP, especialmente a ANEEL, liderando o processo, né? Falou, com quem que a gente vai conversar? Não tem agência reguladora no Brasil. Como é que a gente vai trocar figurinhas? Né? Então, conseguimos, em 99, ou seja, 2 anos depois, em abril de 99, criar essa associação. Sim. Então, nós temos, já estamos aí para 24 anos, né, e fomos progressivamente aumentando. Né? Hoje estamos com 68 agências reguladoras, tem mais uns meia dúzia de pedidos lá já para entrar. Né? E para vocês terem noção, o saneamento do Brasil vai ter que investir, dentro dos próximos 10 anos, 900 bilhões de reais. É muito dinheiro em qualquer lugar do mundo, em 10 anos. Então, se você colocar aí, 90 bilhões de reais. Vem investindo em torno de 15 a 20 bilhões por ano. Passar a investir 4 vezes mais do que isso é muita coisa. Esse setor, nós regulamos 90% do setor de saneamento do Brasil, as nossas associadas. Né? Então, como é que se vai fazer uma regulação? E temos legislações, começou a ser feita ali em torno de 2007, depois uma série de legislações complementares, a última foi em 2020, né, sobre o assunto. Com essa insegurança que se dá, o cara que vai investir, ele falou, com quem que eu vou assinar esse contrato? Existe uma coisa que eu aprendi. A regulação, a qualidade da regulação é função da qualidade do contrato. Se você não tiver um bom contrato, você não tem uma boa regulação. Porque não está ali no contrato que vai te dar os instrumentos como você vai atuar. E é bom, pelo lado do regulador, que ele vai saber como ele vai ser regulado. Então, temos que ter um contrato de qualidade. Né? E que muitas vezes... E só concordando aqui com o que o Wagner colocou, com aquele movimento de estatização que a gente observou na Europa, o Jean Tirole fala o seguinte, que independente se você vai... o que é melhor, privatizar ou estatizar? Depende do contrato, do modelo. Você pode ter uma estatização boa ou ruim, como você pode ter uma privatização boa ou ruim, depende do quê? Você do que você tem está diversas falando, do modelo, do contrato. Modelagem do contrato. É isso aí. Eu trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Alemanha. Morei na Alemanha 2 anos, e eu trabalhei numa empresa, fica na região do Ruhr, né, pertinho de Dortmund, Düsseldorf. Era uma empresa de energia elétrica. Era uma empresa privada. Né? E eu li recentemente, eu tenho um contato com um pessoal de lá, que mora nessa cidade, né? Até recebi a filha desse amigo meu agora recentemente, na Alemanha. A prefeitura comprou a empresa. Né? Então, isso está acontecendo. Lá em Berlim mesmo, também tive há uns 3 anos lá, o setor de águas, né? A prefeitura comprou de volta. Mas tem outras coisas que acontecem. Por exemplo, se chega em Paris, eles não privatizam os ativos, eles privatizam a gestão. Então, a gestão lá da parte de água e esgoto de Paris estava na mão da empresa privada. Fez um contrato e agora terminou o contrato, a prefeitura resolveu assumir. Tem diversos modelos que você pode fazer e tal. Eu acho, uma opinião aí, que os 2 setores, dependendo, podem sobreviver juntos. Eu acho, da parte de saneamento, que se discute, né, e eu tenho falado isso em eventos, eu acho que o setor privado consegue, talvez, ir até uns 40% do setor de saneamento vir. Hoje não tem nem 10%, né? Pode aumentar a participação, mas eu acho que 60% ainda fica dentro do setor público.
né? Porque tem setor que, se não tiver um apoio de recursos públicos, não consegue realmente sobreviver. E saneamento é uma obra complicada porque não dá visibilidade política, então, né? visões extremas de que é público é ruim, privado é bom, isso daí. ou o privado é ruim, isso para mim não existe. Exato. Você pega o setor de energia, nós temos empresas ainda que não foram privatizadas, excelente, a CEMIG é uma delas, a Copel do Paraná é outra delas, né? E tem outras que já deviam ter sido privatizadas há muito tempo, eu me lembro, e tem empresas que foram vendidas simbolicamente a R$1, né? Porque a empresa, o Estado que estava o setor privado entrou e funcionou bem. Ou seja, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar, né, a situação, e a gente não consegue importar nada, senão... pessoal, às vezes a gente fala da França, né? Eu trabalhei muitos anos, coordenei um projeto entre Brasil e França durante muitos anos, e, inclusive, a lei brasileira de águas é inspirada na lei francesa, né? Os princípios na lei francesa das águas, né? Onde tive com o Cedrais algumas vezes, com o ministro Cedrais, quando ele era deputado, né? Ele foi relator da Lei Nacional das Águas. Então, a gente não pode importar, porque quando a gente faz uma lei, tem aspectos econômicos, sociais, políticos, administrativos, que você não consegue colocar dentro de uma lei que você pega de outro país. Sim. Você pode pegar algumas ideias importantes. Quais as ideias importantes que nós pegamos? Por exemplo, da Lei das Águas. Olha, nós temos que fazer o planejamento por bacia. Por dentro de uma bacia, você tem um cara da irrigação, tem um cara da energia, tem um cara lá da empresa de água, esgoto, tem a indústria. Então, não adianta o setor de fazerem planejamento separado e aquilo não casa, porque a banheira, né, a bacia é uma só. Exato. Então, planejamento, tal. Nós temos que definir prioridades. A primeira prioridade é o consumo humano de qualquer água. Segundo, é a dessedentação de animais. E terceiro, como é que a gente vai decidir? Então, a ideia de formar comitês de bacia. A sociedade civil organizada vai decidir o que é melhor para aquela bacia. Então, esse tipo de coisa... a água tem, pela primeira vez, na Lei Nacional de Recursos Hídricos, né, a Lei 9433, ela fala água como bem econômico. Então, podemos valorar. Então, começou, nas principais bacias brasileiras, pagar pelo uso da água, né? Seja ou captando ou fazendo lançamento de efluentes. E nós somos o maior produtor de água do mundo. Como ela é um bem econômico, isso é uma produção. Nós temos 12% da água do mundo. Nós temos 6% do território do mundo, nós temos 12% da água do mundo. Então, você sabendo a pegada hídrica, quanto cada produto consome, você tem um valor de que aquele país pode produzir. Você, para produzir, por exemplo, 1 quilo de frango, você gasta 5 mil litros, 1 quilo de carne bovina, 10 mil litros, 1 tonelada de aço, 100 mil litros. Com isso, você pode saber, cada produto tem sua pegada hídrica, a gente pode saber o que um país é capaz de produzir. E o Brasil não é à toa que está produzindo, somos o terceiro maior produtor mundial de grãos. Por quê? Sim. Porque ele tem água, ele tem solo, né? Ele tem sol, tem esse trinômio maravilhoso. Então, resumindo essa história aí, a gente tem que se inspirar nas coisas que a gente tem e como usar melhor. Igual agências reguladoras. Que bacana isso que você está falando, é inspirador, né? Inspirador. Então, as agências reguladoras, como órgão de Estado, ajuda a organizar isso aí, né? Eu me lembrei, porque você falou da Agência Nacional de Águas, tem a Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu fui diretor da parte de água do DENAI. E, naquela época, 90 e poucos % da geração do país era de origem hidráulica. Então, a gente falava que a gente era o dono das águas, né? Aí eu me lembro que eu ia a eventos, o pessoal, vocês não dão bola para a gente. Eu falei, se você me mostrar, todas as outorgas de água do país passaram na minha mão. Se me mostrar que eu deixei de atender qualquer um por causa de uma geração de energia, eu dou a mão à palmatória. Falei, a escala é muito grande. Porque, primeiro, que o uso da água para energia é um uso que a gente chama não consultivo. Não consome água, entra de um lado e sai para outro. Sim. Né? Então, não é um consumidor de água. E, segundo a escala, por exemplo, para você ter noção, só Sobradinho, ela tem lá 2.000 metros cúbicos por segundo, que é a vazão dela. A cidade de São Paulo, que é a nossa maior cidade, consome 70 metros por segundo. A escala é muito diferente, entendeu? Sim. De uso. Então, tirar de 2.000 metros, 70 para...
Ô, Vinícius, deixa eu te fazer uma pergunta que a gente já está encaminhando aqui para os minutos finais, mas eu tenho uma pergunta que foge um pouco, né? Mas que entra aqui na realidade, eu acho que mais da ADASA, que é o seguinte, eu até vou separar essa resposta sua, vou mandar para uns colegas velejadores aqui do Lago Paranoá. Olha, rapaz, não sei se está dentro da cota mínima ou não, mas fato é que o lago está muito baixo. Falando nisso, a água cristalina, transparente, parabéns. Porque quando eu velejava na Lagoa Rodrigo de Freitas, até com aquele projeto lá do Ike Batista, que fez um cinturão da Lagoa, né? E aí você falou, eu estou lembrando aqui como carioca da época do Leonel Brizola. Eu sou carioca. Você falou a questão da Baía de Guanabara, a despoluição da Baía de Guanabara, o dinheiro dos japoneses, aí na sua fala aí me veio à cabeça aí a despoluição do Rio Sena e na França, enfim, como que o mundo é pequeno ao mesmo tempo nessa questão das águas e do meio ambiente, de forma geral, você vê que como velejador já tive a oportunidade de estar correndo regata depois de uma grande chuva. É velejadora também, ó. Bacana. E aí, na Baía de Guanabara, Saco de São Francisco, você está velejando, a bolina do barco bate, móvel, não sei o quê. Isso a gente não tem aqui em Brasília, mas a água está realmente baixa. Para os meus colegas aí, abraço aí o Alain Moreira, comandante lá do Clube Naval de Brasília, David Baker do Cota 1000, Ziguinha, que é o velejador presidente da Federação Náutica de Brasília. A água está muito baixa, as regatas têm sido canceladas e a gente vê os níveis dos reservatórios aí de Águas Lindas e outros periféricos. Ali no topo, ali, transbordando água, não dá para abrir um pouquinho, para subir um pouquinho só para a gente voltar com as regatas? Uma pergunta difícil, desculpa, mas como velejador eu tenho que falar. Eu não sou velejador porque eu sou lancheiro, né? Raça. Eu sou sócio do Clube Naval há 40 anos. Poxa, que bacana. Recebi até uma medalhinha agora em dezembro do Almirante Kerr, né? Poxa, espetacular. Está indo agora para... Agora mudou o Comodoro. Mudou. O Kerr está indo para... Como foi comandar a Escola Superior de Guerra, lá no Rio de Janeiro. Maravilha. Mas antes de ir, ele resolveu me dar uma medalhinha. Né? Mas eu acompanho isso, e a DASA acompanha, ela é responsável por isso. O que acontece no lago? No lago é o seguinte, nós temos uma comissão que faz monitoramento. Se você entrar no site da DASA, tem lá a nossa curva de referência para o ano todo, de como o lago deve operar. Você sabe que nós temos 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Realmente choveu bastante. Nós estamos com o lago descoberto, que atende mais de 60%, com 100% da água. Né? O outro, Santa Maria, está em torno de 80%. Ele esvazia mais lento e também enche mais lentamente. E o que acontece? O Lago Paranoá, ele pode ter uma variação máxima de 1 metro. Ou seja, aqui, se ele está numa determinada cota, fica 50 centímetros para baixo ou para cima. Ele não tem muita... Se ele variar um pouco para cima, ele vai inundar um monte de terrenos, de casas, né? E se ficar muito baixo, tem esse problema. Lá no Clube Naval, inclusive, para a saída ali dos barcos, eles colocaram uma rampa metálica, né, para o barco não encalhar logo na saída. Porque a carreta... Então, para dar uma profundidade, até um ponto que é um pouco mais profundo, e o barco sair. Sim. Exatamente. Então, o que acontece é que em alguns pontos do lago tem uma questão que eu acho que está acontecendo. Nós já chegamos a uma época a fazer uns testes de assoreamento. Nós temos um lago... Externalidades. Nós temos um lago que tem aí mais de 60 anos, né? E lago dentro de cidade é raríssimo você encontrar um lago com a qualidade que nós temos esse lago aqui. Os lagos, normalmente, eles se acabam, etc. Né? Há um cuidado muito grande. Esse lago está tão bom
em termos de qualidade de água, que parte da água consumida no Distrito Federal É captado. é captada lá. É maravilhoso. E tem 2 lançamentos de efluentes na Asa Norte e na Asa Sul, também com controle de qualidade muito grande que a CAESB faz, e nós auditamos, temos nossos laboratórios que pegamos lá. Algumas pessoas têm colocado isso, eu saio. O caminho que eu faço, eu não tenho dificuldade, viu? Que é mais ou menos. Sai do você Naval. Você vai para o pontão lá ou você vai para a ponte? Não, eu vou para os dois. Eu vou lá para perto da barragem, Paranoá. Eu sou sócio do iate também, do Clube Naval. Às vezes eu saio do barco ali do Clube Naval, vou até o iate, né? E faço o caminho. E é maravilhoso esse lago, né? É espetacular. É espetacular. Mas o que acontece, eu acho que nós estamos com um problemazinho em alguns pontos de assoreamento, né? Porque as cotas, elas estão... Você entra lá e vê, elas estão dentro daquilo que está previsto. Eu sei que o pessoal do clube da aeronáutica não está conseguindo descer os barcos, as regatas estão sendo canceladas. É uma pena, né? Porque o esporte da vela, porque os barcos têm a quilha, têm a bolina, né? Necessitam ter ali uma cota mínima. E o problema deve ser esse mesmo, então. Tem alguns pontos. E o que acontece? Nós chegamos a fazer um teste, até ontem teve lá um diretor, que foi nosso diretor, e ele chegou a fazer uma reunião com a nossa diretoria da DASA, ele nos visitou, eu me lembrei agora. Nós chegamos a fazer uns testes lá de assoreamentos, mas até com professores da UNB, eles aconselharam na época, olha, mexer no fundo vai dar mais problemas do que a gente deixar do jeito que está. Né? Perdemos já um pouco, né? Porque nós estamos num programa agora, que é um programa sobre a questão de drenagem. Com a construção de Águas Claras, aquela região de Vicente Pires, todo aquilo que estava lá veio vindo e chegou dentro do lago. Tem uma hora que chega. Exatamente. Você movimenta a terra, chove, vai para o lago. Exatamente. Nós temos alguns tipos de problema mais ligados aí. Mas, em termos de cotas, se nós subirmos a cota, e nós temos também que deixar sempre um valor de espera, que nós estamos ainda na época de chuva, se colocarmos lá em cima, vem a chuva, né, e aí a gente perde a água. Sim. Acaba gerando um pouco de energia. Eu diria que os 30 centímetros já ajudaria para voltar as regatas. 20 centímetros, seja, está muito baixo. Outro dia teve um pessoal lá conosco, que é um pessoal que quer a parte de turismo. Né? Eles querem fazer algumas linhas. Inclusive, nós fizemos para a Marinha, a DASA fez para a Marinha toda o mapeamento e colocando aquelas placas todinhas, fomos nós que colocamos. Com as cotas? Com a metragem? Não, os balizamentos lá e tal. Tá. Balizamos todo. Pensei que a Marinha que fosse fazer assim. Não, ela diz onde que tinha, aí nós tínhamos um recurso e fazíamos. Que bacana essa parceria com a Marinha do Brasil. Mais, né? São parceiros, né? Eu todo final de semana estou lá no Clube Naval, né? Como eu falei, desde sempre eu sou. Eu estou ajudando o pessoal lá na escolinha de vela. Minha filha tem 8 anos, né? Acabou de se. Da onde? Qual clube? Naval. Do Naval? Então eu estou ajudando ali, coordenando a parte de infantil da vela, obviamente sem remuneração, final de semana. E nós não tombamos ainda. Porque você é lancheiro, eu sou velejador. Meu bar fica lá em cima, perto de você, fica ali pertinho. Você sai, vai fazer churrasco, põe sol alto, eu não estou ali na competição, na regata com os garotos. Mas a gente vai se encontrar no final de semana. Kleber Ferreira, eu estou sempre ali com os instrutores e tal, com o Alan, que é o coordenador da vela, com o pessoal ali. Bom, Vinícius, palavras finais aí, grande Wagner Dias, nosso diretor aqui. Vinícius, muito obrigado pela presença, o Sinagências, não só agradece, mas se sente honrado aqui pela sua presença. Acho que a gente tem até que ter mais diálogo com a Barra, acho que essa sua vinda aqui é o início de um relacionamento. A gente tem que nosso público, né, o mesmo público da Barra, são os servidores das agências e a gente está sempre na busca pela questão da expertise técnica. Então, a gente pode estabelecer muita relação de troca e de construção aí da regulação do sistema regulatório brasileiro. Tá? Muito obrigado por você estar aqui. Eu agradeço a oportunidade, né? Gostei muito de conversar com vocês, né?
porque é um ambiente que eu me sinto muito confortável. É a segunda vez que eu estou exercendo a presidência da BAE. Já fui presidente, já outras vezes fui vice-presidente, não sei o quê. E a gente, para chegar na presidência da BAE, o Silvio, ele sabe disso, está aqui conosco, a gente não se candidata. Candidato a gente e é missão, né? É mais ou menos como a gente. A gente também foi. Estava quieto lá, a gente foi. Esse negócio de sindicato, vou te dizer. O que é, né? Você pensa no sindicato, é aquele cara chão de fábrica, né? Que está fazendo greve. Regulação é outra coisa. É outra coisa. Então, nosso sindicato, a gente tenta honrar a camisa, assim, Sim. no maior nível técnico possível, né? E a BAR é inspiradora, é uma associação, claro, mas é inspiradora no sentido de organizar as demandas setoriais e nessa parte de capacitação, os congressos. Vocês fazem um trabalho espetacular. Contem conosco para divulgação, enfim, vamos ver se a gente faz algum tipo de cooperação para que os nossos filiados reguladores possam acessar os cursos. Não, eles estão abertos. E queria só ressaltar um ponto importante, que é o seguinte: nós temos uma força muito grande, porque temos 68 presidentes de agências reguladoras, que todos eles têm seus contatos dentro do Congresso, seja federal, estadual, né, o legislativo estadual, municipal. Atrás de cada diretor tem também as indicações, elas são técnicas, mas têm origem política, não tem jeito. Então, se juntarmos as nossas forças, né, tanto que já me ligou, eu sou amigo do cara que senta a 5 metros da sala do número 1 do país, tal, o outro tem. Então, nós temos que aproveitar a força que a gente... Essas teias de essas sinergias positivas, né, para atingir os objetivos que nós temos. Né? E temos... Você, Sinagências, nós temos reunidos com outras associações também. O pessoal da UNAREG, que está sempre junto também, né? Também, exatamente. E reunir força, principalmente nas causas comuns. É isso aí. Tá bom? Tá. Olha, Vinícius, um grande prazer tê-lo aqui. Vamos marcar outras oportunidades e outros bate-papos. Agora a gente, infelizmente, tem que encerrar, que está vindo aí o Daniel Pola, que é o superintendente da Agência Nacional de Mineração. A gente vai fazer outro programa em seguida. Mas foi muito agradável. Eu acho que para o nosso público-alvo, que é os reguladores, os atores que atuam no mercado, os empresários, os prestadores de serviço, esse é um produto que não tem, né? A gente não vê um bate-papo sobre regulação com uma imagem boa, um áudio bom, e aí a gente fica muito honrado de... Um adendo e uma justiça. Existe o podcast da BAR. Não sabia. Eu ouço. Você não sabia. Mas são poucos os programas, já, porque é um tema muito especializado, né? Sim. Mas eu acho que a gente... outro dia eu estava até cortando cabelo, alguém que não tinha nada a ver com regulação falou, eu te vi! Eu vi você lá conversando sobre não sei o que de regulação. Eu falei, então é isso mesmo. Vou dar uma dica para você. Entra no nosso site, nós publicamos tudo que acontece nas agências, em cada agência, nas federais, estaduais e nas temos intermunicipais e municipais. Então, qualquer coisa que acontece, elas nos mandam, você tem a informação de todas as agências, sejam associadas nossas ou não. Sensacional. O sindicato pode se associar à BAR? Não. Não. Mas pode acompanhar, e eu já estou falando aqui para o meu secretário executivo, que é o meu braço direito e esquerdo, né? Lá na BAR, a Flávia também, para que ter aí publicidade aí todos os cursos e todas as coisas que eu acho importante que vocês estejam dentro. Bem bacana. Muito obrigado, Vinícius.